Boa tarde, gente. Boa tarde, boa tarde. Vamos trabalhar. Bom, a gente vai ter hoje, né, Nordeste, várias coisas importantes que a gente vai trabalhar do Nordeste aqui. Nós temos aí, então, os 9 estados do Nordeste. Obviamente, quando vocês fazem as provas daqui, há uma tendência de falar do Nordeste, mas... deixa eu fechar a porta aqui, tem uns cachorrinhos aqui complicados. Vamos lá. Quando eu falo de Nordeste, né? Cai em prova Nordeste, mas cai muito sobre Bahia. Então é bom a gente focar no Nordeste, mas sempre trazendo, né, para a Bahia, certo? Aí a gente vai ter, 9 estados, é a região com a maior quantidade de estados e é a segunda região mais populosa. É a região com a maior quantidade de estados do país e é a segunda região mais populosa, perde para a região sudeste, certo? A Bahia se destaca nessa região, tanto que, em alguns momentos, alguns economistas, geopolíticos já defenderam a separação da Bahia, da região Nordeste. Entendem que, em vários aspectos, a Bahia deveria estar muito mais inserida na região Sudeste do que na região Nordeste. Tem vários grupos que defendem esse pensamento. Porque nós, quando a gente vai analisar as características da Bahia em relação ao restante da região, nós temos realmente algumas diferenças interessantes a ser pontuadas. A gente vai trabalhar a primeira parte física, né? Posteriormente, a gente entra na parte mais econômica e mais humana. Eu queria começar justamente com o Nordeste Relevo. Presta atenção aí, importantíssimo para vocês, isso aí, certo? Relevo do Nordeste e da Bahia. A gente vai, quando fala no Nordeste, destacar a Chapada Diamantina, né, que está aqui no centro da Bahia, e o Planalto da Borborema, lá em cima, certo? Vamos com calma. Primeiro, coloca o títulozinho, Relevo do Nordeste, letra A, Chapada Diamantina. Letra A, Chapada Diamantina. Eu tenho aí, primeiro, gente, a própria terminologia chapada é um indicativo do formato desse relevo, certo? Então, você vai ter um relevo mais ou menos tabular. É um relevo que ganha destaque na Bahia por vários motivos. Cai muito em prova, pela própria denominação aqui, Chapada Diamantina, você já faz uma alusão a riquezas minerais. Então, durante muito tempo, você explorou a Chapada Diamantina, muitos minerais mesmo, e cai muito em provas daqui, de nossa região, relacionando aos rios, porque eu tenho aí 2 bacias importantes que os rios nascem na Chapada Diamantina. É a bacia do Rio Paraguaçu e a bacia do Rio de Contas, certo? Então, por conta disso, ganha muito destaque essa região aí. Nós temos depois aqui alguns pontos importantes a destacar. O Planalto da Borborema é importante porque eu tenho a divisão aí de um Nordeste úmido com um Nordeste seco. Na verdade, ele divide. O Nordeste úmido, que está no litoral, o Nordeste seco, que está no sertão. E, para muita gente, o Planalto da Borborema é o responsável pela seca do sertão. As massas de ar não conseguem ultrapassar o Planalto da Borborema. Quando cai em prova, às vezes cai em prova sem citar o Planalto da Borborema. Fala assim, que a seca no sertão é resultado das dinâmicas da massa de ar.
não fala em Planalto da Borborema. Mas é verdadeiro? É. Porque o fato de existir o Planalto da Borborema acaba modificando a dinâmica da massa de ar. Impede que massas de ar úmidas cheguem no sertão. Então, de uma forma ou de outra, acaba... É o que, gente, que tá? Ela tá verde aí? Espera aí. Tô vendo agora aqui. Ela virou, ficou verde, verde, verde. Lá ele. Espera aí rapidinho que a gente vai ver agora que porra é essa. Espera aí. Confirma se você continua verde aí. Oxe, que estranho. Eu acho que estava verde, gente, porque estava carregando. Deu uma demoradinha. Deixa eu organizar aqui, viu? Vamos lá. Tá tudo normal, né? Confirma comigo aí. Tá tudo normal? Sim. Pronto, obrigado, obrigado. Vocês são muito escandalosos. Aí, ó, o que acontece? A gente tem aí a imagem, né? Voltando, Chapada Diamantina, Planalto da Borborema. Quando cai em prova, a seca no sertão, eles gostam de colocar aqui a dinâmica das massas de ar. Eu coloco como verdadeiro isso? Coloco como verdadeiro. Só que essa dinâmica das massas de ar acaba sofrendo influência do Planalto da Borborema, mas é resultado da dinâmica da massa de ar. Aí eu quero que vocês olhem aí, ó, a localização do Planalto da Borborema está em uma zona nordestina que nós chamamos de agreste, certo? É o agreste. Aí aqui acima, né, mais a oeste, vai ser o sertão, mais embaixo vai ser o litoral. Eu tenho duas chapadas que se destacam aí, eu não vou falar dela agora não, que é a Chapada do Apodi, não sei se vocês estão vendo o nome aí, e Chapada do Araripe, são chamados Inselbergs. Nós não vamos falar dela agora. Primeiro, relevo do Nordeste é o título, letra A, Chapada Diamantina, coloca assim, ó, a informação que eu vou falar, em Chapada Diamantina. É uma região de serras, que tem origem, é uma região de serras, que tem origem no pré-cambriano. Tem origem no pré-cambriano. Tem origem no pré-cambriano. Compondo parte dos escudos cristalinos brasileiros. Compondo parte dos escudos cristalinos brasileiros. Os escudos cristalinos brasileiros. Gente, coloca entre parênteses aí. Planaltos e terras do leste-sudeste. Quando cair isso em prova, é a chapada. Normalmente coloca lá, certo? E muita gente erra porque não sabe que é a chapada. Planaltos e serras do leste-sudeste. Planaltos e serras do leste e sudeste. Ó. É a Chapada Diamantina. Aí quando cai sobre as planaltas e serras do leste e sudeste, você fica perdido.
Se você lembrar que a Chapada Diamantina faz parte desse processo aí, você pode resolver a questão por causa disso. Aí é nomenclatura, né? A Chapada Diamantina faz parte desse conjunto, né? Que vai formar Planalto e Serra do Leste e Sudeste. Beleza? Ponto. Segmento. Predominam na região rochas. Predominam na região rochas cristalinas que apresentam intensos ataques erosivos, e formam unidades tabulares. Nessa região aí, gente, vai estar as maiores altitudes do Nordeste, certo? Vai estar nessa região aí, nessa parte da Diamantina. Agora, sim, quando cai na UESB, por exemplo, na UNEB, nas estaduais, normalmente vai cair relacionado aos rios. Tem uma bacia de um rio, que é o Rio Paraguaçu, que cai com frequência. Paraguaçu e Contas. Não vou falar dele agora, porque lá na frente tem um mapa de hidrografia e os dois acabam se destacando, certo? Vou deixar só essa informação aí. Sempre que cair em sua prova relevo tabular, você vai entender que é reto, né? Tipo como fosse uma mesa mesmo, fosse uma tábua. Letra B, Planalto da Borborema. Letra B, Planalto da Borborema. Ó, esse planalto aí é muito grande, gente. Eu vou botar aqui o mapa para vocês verem. Ele corta, ele abrange. Deixa eu botar aqui, ó. Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Ele corta isso aqui tudo, ó. É mais extenso em Pernambuco, porque atravessa Pernambuco inteiro, certo? Olha bem, 4 estados, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, e chega até a pontinha aqui, o iníciozinho do Rio Grande do Norte. Então, abrange 4 estados. Por que é importante salientar isso? Porque tem gente que imagina que, para resolver a seca do sertão, poderia tirar o Planalto da Borborema. É comum em questão de prova, ou de prova não, em perguntas de sala de aula, certo? Falarem isso. Não dá para tirar não, professor, isso aí? O pessoal pensa que é uma pedrinha que está ali, que você pode tomar uma topada. Não é. É um relevo absurdamente grande. Atravessa 4 estados. Então, não tem como mexer. Além disso, é um relevo cristalino. Então, o Planalto da Borborema, ele é, tipo, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Nós temos chuvas no sertão, quando massas de ar carregadas, o vento está muito forte, passam as massas de ar antes de dar tempo dela de se descarregar. É quando chega no sertão carregada, aí temos chuvas, lá são chamadas de aguaceiros. Mas o normal é que tenha chuva só de um lado e depois seca do outro. São as chamadas chuvas orográficas. É impossível tirar o Planalto da Borborema daqui, certo? É região de agreste, inclusive, aqui. É a transição entre o litoral e a zona da mata. Então, letra B, Planalto da Borborema, coloca assim, ó.
falar? Abrange. Vixe, minha quase descarrega o notebook, eu nem tinha visto. Deixa eu ver aqui. Aí, viu, gente? Nota Borborema coloca assim, gente, ó. Atravessa 4 estados. Atravessa 4 estados. Parênteses. Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. Também sendo conhecido como Chapada Pernambucana. Também sendo conhecido como Chapada Pernambucana.
Voltou aqui já, vou ter que compartilhar só. Peraí, você tá vendo? Sim, não ouço. Desculpa, eu tava só você no negócio lá. Peraí, deixa eu ver se estou te ouvindo. Desliga aí, por favor. Estou te ouvindo. Beleza, estou te ouvindo, beleza. Oi, gente, me ouve normal? Pronto. Vamos lá. Paramos como? Devido a estar situado em parte da capitania de Pernambuco. Ponto. Ponto. O computador estava fora da tomada, eu achando que estava na tomada. Estava assim, tipo, me enganando, entendeu? Dando migué em mim. Quando eu olhei para cá, eu vi 4%. Falei, oxe, lá ele. Vamos lá. Está situado em grande parte da capitania de Pernambuco. Ponto. Ponto. O Planalto da Borborema é apontado. O Planalto da Borborema é apontado. Como grande responsável pela seca do sertão. É apontado como grande responsável pela seca do sertão. Vírgula. Vírgula. Pois impede que massas úmidas, cheguem à região. Pois impede que massas úmidas cheguem à região. São os dois aqui, né, mais importantes. Se cair sua prova aqui sobre o relevo, normalmente vai falar sobre Chapada Diamantina e sobre o Planalto da Borborema, certo? Normalmente. Isso em relação ao Nordeste, né, gente? Eu tenho aqui para o Brasil, esse espinguel mestre aqui é interessante. Serra Geral também é mais ou menos interessante, mas não cai muito em prova, certo? Planalto da Borborema e Chapada Diamantina. É o que vocês precisam focar. Essa imagem aqui é manjadona, cai constantemente em prova, constantemente mesmo. Ó, essa aí eu precisaria que vocês tirassem foto, registrasse, depois porque desenhasse, porque é realmente muito importante essa imagem aí. Sim, vamos lá. Eu tenho um mapa aqui na estante, que coincidência, 3 perguntas, a mesma coisa. Deram isso agora? Foi polígono da seca? Ó, eu tenho um mapa aí que vai mostrar para vocês o polígono da seca, mais na frente. Eu tenho todo o mapinha. Aí, de um lado, eu vou ter a Chapada Diamantina, do outro, eu vou ter Planalto da Borborema. Então, eu tenho um conjunto de fatores que levam à formação desse polígono da seca. No caso do polígono da seca, por exemplo, nem se limita à Bahia, né? Parte da região de Minas Gerais também vai se incluir aí. Vai ser o norte de Minas Gerais. Tem um mapazinho com justamente a área do polígono da seca. Certo? Beleza? Gente, estão vendo o desenho aí? Às vezes cai em prova para vocês colocarem a ordem de A para B, ó, de A para B. E às vezes cai de B para A. Importantíssimo isso aqui. Daqui, eu tenho 3 sub-regiões nordestinas. Eu tenho planícies e tabuleiros litorâneos, que é na zona da mata. Tenho Planalto da Borborema, que é no agreste. E tenho a Depressão Sertaneja São Francisco, que é no sertão. Essa parte aqui já não envolve mais, né, a nossa região. Então, ó, importantíssimo entender isso aí, certo? Importantíssimo mesmo. Observe o seguinte, gente. Outra coisa nesse mapa aí que eu queria que vocês observassem, nesse gráfico. Os tipos de rochas. Onde eu estou tendo planícies e tabuleiro litorâneo,
Eu tenho esse marronzinho mais claro aqui, ó. São rochas sedimentares recentes. Sempre que eu falar em área litorânea, eu vou estar falando em rochas sedimentares recentes. Por quê? Porque o tempo inteiro a água está gerando sedimentação, está trazendo sedimento de outros locais, então o sedimento ele é recente. Lá no Pantanal, está tendo as queimadas agora. Aí vocês começam a estudar sobre queimadas. Os caras em prova falam sobre a queimada, mas não cobra a queimada, cobra o relevo. Lá no Planalto, ou lá no Pantanal, também são rochas sedimentares recentes, certo? Rochas sedimentares recentes. Vocês estão vendo a imagem aí, gente, ou não? Confirma para mim aí. Ah, tá vendo, né? Planaltos e planícies litorâneas aqui, né? São chamados de tabuleiros litorâneos. É bem aqui perto do oceano mesmo, certo? Por que é recente? Porque o tempo todo está chegando sedimento. Lá no Pantanal, a mesma coisa. No Pantanal tem alagamentos, né? A área se alaga, e aí os sedimentos são recentes. Observe o seguinte. Planície e tabuleiro litorâneo, ó, é a primeira zona da mata, é a primeira sub-região brasileira, nordestina, zona da mata. Depois da zona da mata, eu tenho o agreste. No agreste é o Planalto da Borborema. No sertão, Depressão São Francisco Sertaneja. Professor, isso é importante? Demais. É comum, certo? Cair em prova demais isso aí, certo? Só que na hora da prova, por que você se lasca? Entendeu? Porque você não vai ter esses nomes aí. Só vai vir o desenho, gente. O desenho e a linhazinha. O desenho e a linhazinha. Sem esse nome Planalto da Borborema, sem esse nome Planícies Tabuleiros, sem esse nome da Depressão Sertaneja. Só isso aí. E você que se vire. Certo? Você que se vire. Aí eu tenho, ó, onde eu tenho um litoral, e vai ser o exemplo lá do Pantanal, eu tenho rochas recentes. Mas que no sertão eu tenho rochas sedimentares antigas. Por que eu estou querendo falar sobre isso? Simples. Eu tenho uma confusão muito grande. Vocês aprendem, nós aprendemos que no Brasil não tem relevo recente. Ou melhor, que o relevo brasileiro ele é antigo. E aí você confunde. E eu queria deixar claro para vocês, quando fala relevo antigo, não quer dizer sobre rochas sedimentares, não. Rocha sedimentar não gera sedimento? O sedimento está sendo gerado o tempo inteiro. Então, quando se falar em sedimentos, eles podem ser recentes. Dizer que nós temos sedimentos recentes ou rochas sedimentares recentes não significa dizer que nosso relevo é recente. O nosso relevo ele é antigo. Mas como está o tempo inteiro acontecendo desgastes, os sedimentos que são gerados pelo desgaste são novos. Então, cuidado para não confundir isso, porque eu já vi várias pessoas errando questão de prova e grifando o termo recente e justificando assim. Ah, porque eu li no livro que nosso relevo brasileiro é antigo. Ele não é recente, não, que recente só é quem tem dobramentos modernos, montanha. Verdade, verdade. Quando eu falo em sedimento, eu não estou falando de relevo, certo? Envolve o relevo, mas estou falando de algo que foi produzido ali. Não é o relevo mesmo, escuro cristalino, base sedimentar, dobramentos, não. Então, falei em sedimentos, os sedimentos podem ser recentes. Em áreas que tem oceano ou tem inundações, os sedimentos sempre são recentes. O Pantanal é um exemplo. Caiu uma prova da UESC e da UESB, né? Da UESC bem antiga, foi prova de 2005, da UESB já foi mais recente, um poema sobre a região centro-oeste, e falava sobre o Pantanal. E a resposta correta era, a planície do Pantanal é de origem recente e acumula, e muita gente não marcou porque falava de origem recente. E aí associa a ideia de que no Brasil o relevo é antigo. Então, o recente, ele deixaria a questão errada. Não. Se é sedimentar, pode ser recente. Por que o Pantanal é recente? Porque o tempo inteiro os rios estão chegando, alagando a região, e quando o rio chega alagando a região, ele traz sedimentos que são novos. Os sedimentos que estavam ali vão embora, outros chegam. Então, o sedimento pode ser recente. Então, cuidado com isso, porque eles podem pegar o Pantanal, mas não explorar sobre as queimadas, explorar sobre a formação da planície.
Só pegar como pano de fundo, como link da questão, a ideia da queimada. Mas é uma riqueza a possibilidade de cobrança do Pantanal, certo? Não necessariamente focar na queimada. A pergunta aqui, qual o relevo mais antigo, Cerrado ou Caatinga? Na verdade, eles se formaram no mesmo período. O que muda é que eu tenho na Caatinga algumas rochas que são muito resistentes à erosão. Né? Muda também o tipo de intemperismo, porque no sertão na Caatinga eu vou ter o intemperismo físico, né? Que é a variação de temperatura do dia e da noite. No Cerrado eu não tenho tanto isso. Eu tenho uma variação, mas é mais de estação do ano, verão e inverno. No sertão é todo dia. Dias muito quentes, noites muito frias. Mas foi o mesmo período basicamente de formação. Só o litoral que é bem recente, porque está o tempo inteiro sendo trazido sedimentos. O sertão e o centro-oeste não. O centro-oeste só, né, onde está o cerrado, só na parte do Pantanal. E está o tempo inteiro chegando sedimentos. Então, ó, essa imagem aí, como você vê na prova, você vai lembrar, né, que a gente trabalhou aqui. Beleza? Aí eu tenho aqui número 1, ó, é um Itaxapá Diamantina, um Itá Serra Geral, Planaltos e Serras do Leste e Sudeste, esse número 1. Número 2, todo do litoral aqui, ó, vai ser o quê? Planícies e tabuleiros litorâneos. No 3, Planalto Borborema, é aqui onde está, né, a transição para o sertão. E a 4, Depressão São Francisco Sertaneja. O 5º lá e o 6º a gente não vai trabalhar não, beleza? Então, para unidade de relevo, esses 4 aqui vocês precisam saber. Aí coloquem aí, ó, para colocar. Planalto Serra do Leste e Sudeste, número 1. E aí, entre parênteses, destaque. Chapada Diamantina e destaque Serra Geral. O número 1, Planalto Serra do Leste e Sudeste, é onde está a Chapada Diamantina e onde está a Serra Geral. Depois daqui eu te mando um link, Pedro. Você está falando, aí vocês têm acesso, porque eu uso o link, entendeu? Aí vocês têm acesso. Aí eu tenho o número 2, né? Onde está a planície litorânea. Aqui tudo segmento recente. Falou em planície, você já lembra logo, né? Sedimentação maior que erosão. Planície, sedimentação maior que erosão. Número 1, repetindo, Planaltos e Serras do Leste e Sudeste. Destaque, Chapada Diamantina e Serra Geral. Número 2, planícies e tabuleiros. Aí o resto tudo aí já tem. Número 3, Depressão Sertaneja São Paulo, Planalto Borborema. E número 4, Depressão Sertaneja São Francisco. Provavelmente no Nordeste a gente vai usar 2 aulas. Essa primeira aula aqui vai ver aspectos físicos e na próxima a gente vai ver a parte econômica e humana, certo? Provavelmente. Vamos ver que depende do ritmo que a gente vai ter aqui. Beleza? Planalto Borborema aí, só a imagem. Às vezes podem colocar uma imagenzinha lá, né? E vem a questão assim, ó. Com base nos seus conhecimentos sobre o relevo nordestino, baiano, nananana, pode-se afirmar que, você olhou a imagem aí, lembrar que é o Planalto Borborema. Volto sim. Pedi para voltar aqui, gente, rapidinho. Deixa eu voltar aqui, que pediram para voltar. Pronto. Usem aí. Pronto. Número 2. Não, número 2 foi a planície litorânea. Eu quis dizer que aqui eu tenho sedimentação o tempo inteiro. Aí eu falei que por ser uma planície, eu vou ter sempre sedimentação maior que erosão. O que caracteriza a planície é sedimentação maior do que erosão. Sempre. Esse tipo de
de questão, gente, se vocês lembrarem disso, é um detalhe tão simples. Se vocês lembrarem disso, por isso que foi boa pergunta, vocês eliminam muitas alternativas. Se lembrar o quê? Planalto, erosão maior que sedimentação. Planície, sedimentação maior que erosão. Porque em várias questões eles só fazem inverter. Fala tudo certinho e inverte o final. A planície do Pantanal Mato Grossense é uma área inundada, nananã, com grande biodiversidade, e onde a erosão se sobrepõe à sedimentação. Você não enxerga isso. Você vê tudo ser perfeitinho, alagado, tudo certinho, e você se passa nesse final, que fala que a erosão se sobrepõe à sedimentação. Não pode. É uma planície, você tem que estar no automático já. Planície, sedimentação maior. Planalto, erosão maior. Então, se eu estou na planície, a minha sedimentação tem que ser maior do que a minha erosão. A quantidade de sedimentos que chega é maior do que a quantidade de sedimentos que sai. No planalto, é o inverso. A quantidade de sedimentos que saem é maior do que a quantidade de sedimento que chega. Ou seja, a erosão é maior do que a sedimentação. Essas duas informações são importantes. Quando cai em prova para vocês, eles puxam aquelas classificações do relevo brasileiro. Aziz Absabe, Haroldo de Azevedo, Jurandir Rosa, certo? E a resposta vai girar em torno disso. De sedimentação maior que erosão no caso da planície e de erosão maior que sedimentação no caso de planalto. Beleza? Vamos lá. Planalto Borborema. Quando eles colocam a imagenzinha e perguntam alguma questão, é bem simples como cai. Aqui, Planalto de Serra do Leste e Sudeste, só são as imagens para vocês visualizarem, caso em colocar a imagem. Aí você olha o formato, né? Mais tabular, ó. Tudo aqui é Chapada Diamantina, ó. Você vê que o formato é mais reto. Você não tem aquele formato mais pontiagudo, certo? Aí só são as imagens. Quando cai em prova Planalto de Terra do Leste e Sudeste, Chapada Diamantina. Cuidado. Muitas questões de geografia vocês erram pela denominação, por não saber que é sinônimo. Geografia, muita gente não gosta de geografia por causa disso, acha difícil. Os caras inventam um nome doido lá, quando você já vê o que é aquele nome, porra, é isso? Por que não coloca isso? Só para te lascar mesmo. Certo? Planalto, não vamos ver isso aqui. Volta aqui, voltar. Planície tabuleiros litorâneos. Você tem aqui, o litoral, é a praia, né? Uma praia aqui está sofrendo processo erosivo, inclusive, nessa foto. Mas é importante saber a localização ali. Aí eu tenho Depressão São Francisco Sertanejo. Essa aí eu preciso registrar para vocês. Bota um títulozinho aí. Depressão Sertanejo São Francisco. Em sua prova eles vão inverter, viu? Depressão São Francisco Sertaneja. Ultimamente nas provas está caindo mais invertido. Dá no mesmo. Só para vocês terem noção. Gente, a pergunta aqui, gente, se não fosse para o Planalto Borborema, se o sertão teria chuva normal. A gente teria no sertão, se não fosse para o Planalto Borborema, um clima parecido com o centro-oeste. Chuvas no verão, secas no inverno. Teríamos alternância de estações do ano, solos ácidos, seria mais ou menos assim, certo? Porque a localização é mais interiorizada. Então, não seria chuva o ano inteiro, como no litoral, mas não seria seco como é. Então, seria basicamente 2 estações do ano, uma estação chuvosa, que é o verão, outra estação seca, que é o inverno. Beleza? Gente, ó, observe aqui. Isso aqui que a gente está vendo na Depressão São Francisco Sertaneja é o que a gente chama de Inselbergs. Eu estou vindo aqui andando, imagina que você está vindo andando, ó. Tudo aqui está vindo andando por esse matinho que tem aqui, esse resquício aqui de grama e tal, areia, tudo está existindo em grande parte do sertão. Aí, de repente, você enxerga um relevo que está ali, no meio do nada, apareceu ali. Estava tudo liso, apareceu ali. Por que eu estou falando isso?
Porque, como os caras colocam questão de prova, os caras colocam quase que poético. Bota um texto assim, ó. No sertão, é comum, depois de longo tempo de paisagens de areia, encontrar um relevo que quebra a monotonia da paisagem. Aí você fala assim, como é isso? Quebra a monotonia da paisagem. Simples, é algo diferente. Você estava acostumado a andar sem ver nada, de repente você vê um morro. Esse morro que você viu aqui, de repente, não era para estar aqui. Se ele fosse formado pelos mesmos, com os tipos de rochas iguais aos que tinham antes. Na prática, tudo que você estava andando era isso aqui. Era rocha assim. Mas foi degradado, foi erodido, sumiu depois de milhões de anos. E isso aqui sobrou. Como isso aqui sobrou, a gente chama isso de morro testemunho. Morro testemunho. É a testemunha que existia aqui um relevo. Professor, em prova cai como? Em prova cai em Selbergs. Por quê? Porque quem descobriu isso foi um alemão. E em alemão, Inselbergs significa morro testemunho. Então, esses são os famosos Inselbergs. Ó, Inselbergs, certo? Então, quero registrar isso. Depressão São Francisco Sertaneja, coloca assim, ó. Primeiro, lembrar o que é depressão. Se eu estou em uma área rebaixada em relação às regiões vizinhas, é depressão, certo? Qualquer área rebaixada em relação às regiões vizinhas é depressão. Normalmente no Brasil, você vai encontrar o quê? Só depressão relativa, porque é acima do nível do mar. O sertão é assim. Em sua prova, eles colocam lá depressão interplanáutica. Aí você fica, porra, é essa? Mesma coisa, depressão. Esse interplanáutica aí só é para te matar. Tá te falando o quê? Que eu tenho um planalto aqui, outro planalto aqui. Essa área que ficou entre os dois planaltos é uma depressão, porque é uma área rebaixada em relação às regiões vizinhas. Como está entre dois planaltos, eles colocam depressão interplanáutica, porque está entre dois planaltos. Então, colocar na prova que é uma depressão ou uma depressão interplanáutica, vai dar no mesmo, é uma depressão. Eles só colocam para enriquecer, para mascarar, e para você ficar, porra, depressão, sei o que é, né? Mas depressão interplanáutica, eu não sei. Professor, mas vem cá, aproveitando a pergunta do privado aqui, qual a diferença então entre depressão e vale? A depressão, ela é grande, o sertão é grande, o vale é uma coisa que é curto. Você olhou ali e viu aquela parte lá, o buracão, o escroto, o abismo, é um vale. Não vai ser do tamanho do sertão, por exemplo, que é metade da Bahia. Não existe vale desse tamanho. Então, normalmente, quando a gente fala em vale em depressão, vale é um acidente geográfico, bem menor, né? Mais abrupto e tal. Depressão, não. É uma unidade de relevo mesmo. Beleza? Então, ó, em depressão São Francisco Sertanejo, coloca assim, ó. É comum o aparecimento de inselbergs, que eu digitei aí. É comum o aparecimento de inselbergs. É comum o aparecimento de inselbergs. Parênteses, morro testemunho. Parênteses, morro testemunho. Vírgula. Relevo altamente resistente aos processos erosivos. É comum o aparecimento de inselbergs, parênteses, morro testemunho, vírgula, relevo altamente resistente aos processos erosivos. É por isso que sobrou, certo, gente? Se não fosse resistente ao processo erosivo, estaria tudo reto aí, certo? Exemplos. Exemplos. Chapada do Apodi. Exemplos. Chapada do Apodi.
Chapada da Apodi. Bota a letra maiúscula na Apodi aí. Já coloquei. Para me perguntar aqui onde estados ficam, já fui colocando. Certo? Já imaginava que ia perguntar, que vocês são curiosos. Chapada da Apodi. Bota a letra maiúscula só em Apodi. E Chapada do Araripe. E Chapada do Araripe. Divisa de Ceará, Pernambuco, Piauí. Beleza? Então, ó, quebrar a monotonia. Aparece do nada, entre aspas. Clima. Títulozinho clima. Deixa eu aproximar aí. São os 4 tipos de clima do Nordeste. Essas questõezinhas são chatas, vocês enjoam com essas questões aí. As questõezinhas que eu mais recebo. Esses relevos da Bahia, esses climas da Bahia. Como vocês esperam, vocês ficam meio perdidos, né? Observem, gente, ó. Eu tenho na Bahia, tenho no Nordeste, clima equatorial. Na Bahia não, mas no Nordeste aqui, ó. Lá em cima, Maranhão. No Nordeste, só Maranhão, onde está as matas cocais, certo? E aí eu queria que vocês observassem, porque 3 pessoas perguntaram, que está pontilhado aí o polígono da seca, ó. Completamente pontilhado aí o polígono da seca. Observem. Tá vendo, gente? Pontilhado, polígono da seca, ó. Tem uma pontinha aqui em Minas Gerais. Aí, quando cai em prova sobre o polígono da seca, fala lá. Lá é do norte de Minas Gerais, né? E aí menciona os outros estados nordestinos. E o sertão nordestino. Aqui é uma das regiões mais pobres de Minas, Vale do Jequitinhonha. Uma das regiões mais pobres de Minas, Vale do Jequitinhonha. É que eu tenho o São Francisco, e lá na frente a gente vai ter um mapa só das bacias hidrográficas. Aí eu tenho o clima equatorial, bem tranquilo, gente, ó. Litoral do Nordeste, tropical úmido, não é isso? Depois eu tenho aqui tropical continental e no interior mais aqui, tropical semiárido. Quando eu pergunto sobre o clima do Nordeste, dá para fazer tranquilo. Agora, o grande destaque desse mapa que eu queria mostrar é o polígono da seca. Você vê aqui, ó. Polígono da seca. Abrange uma área interessante da Bahia. Ultrapassa os limites do sertão. O polígono da seca. Certo? Não é só o sertão. Eu tenho grande parte do agreste que se encontra no polígono da seca. Beleza? Pluviogramas. Tem gente que se confunde muito com isso, né? Com pluviogramas. Meio norte é a região que menos cai. Eu tenho chuvas de janeiro até julho, né? Ou seja, no verão até início do inverno, né? Depois eu tenho uma queda aqui, ó. Certo? Eu tenho uma queda aqui ao final do inverno e um pouco da primavera. É o que menos cai para a gente. Dificilmente cai meio norte. Agora aqui sim. Ó, nosso pluviograma aí, quando eu falo nosso, quem mora aqui, né? Abuna, Ilhéus. Essa conquista vai ter um pluviograma diferente. Certo? Ó, nossa região chove o ano inteiro, beleza? Beleza. Mas as chuvas estão concentradas no inverno. Cuidado com isso. Caiu em prova,
sobre nossa região, litoral, zona da mata, chuvas concentradas no inverno. Eu sou, mas não chove forte no verão, chove. Só que no inverno chove quase todo dia. Por quê? Bem fininho. Por quê? Massa polar atlântica. Aqui é a chegada da massa polar atlântica que encontra a massa tropical atlântica, a chuva frontal. Então, as chuvas se concentram aqui, ó, certo? Se concentram aqui. Tem as chuvas de março, que é um mês que chove muito e começa aumentando. Abril, maio, junho é o ápice no inverno, ó. Aí depois começa a cair novamente. Junho, julho. Porém, eu não tenho estação seca. Não tenho. A temperatura é alta, né? Você vê aqui. No inverno diminui um pouco, mas continua alta. É a nossa região, zona da mata, litoral. Tropical continental é o inverso lá. Como aqui na nossa região nós temos chuvas concentradas no inverno, lá inverno é seco. E o verão, chuvoso. Ó, dezembro começa aqui a chuva, a aumentar, janeiro também, fevereiro, março bate o recorde, depois começa a cair um pouquinho. Quando chega o inverno, chuvas poucas. Aqui eu tenho um problema do solo, laterização, lembra? Chuva no verão, seca no inverno, solos enferrujados, solos ácidos. A laterização ocorre aqui, ó, o biograma aqui do clima tropical continental. E temos o programa do sertão. O programa do sertão, poucas chuvas no ano inteiro, e quando ocorre uma concentração de chuva, ela é maior nos meses do verão. Mas ainda, quando a gente compara com os outros gráficos, acontece pouca chuva, certo? Pouca chuva. São os pluviogramas aí que confunde muito. A gente confunde aqui como ver isso aí. A barrinha mostra a quantidade de chuvas, a linha de temperatura. No caso da Bahia, dificilmente você vai ter uma linha muito baixa. Você vai ter a linha que diminui um pouco no meio do ano. Essas questões caem muito em relação ao mundo, né? E aí, para você saber se está no hemisfério norte, é bom sempre olhar a temperatura. Porque é que eles fazem? Esconde o nome sertão, esconde tudo, bota só isso aí. E fala assim, ó, o quadro 1 representa uma cidade que se localiza no hemisfério norte, tem que ficar perdido. Como que eu vou saber isso? Simples. Pela linha de temperatura. Se a cidade for do hemisfério norte, a linha de temperatura não vai cair como está caindo aqui um pouquinho, ó. Aqui no meio do ano, não. Cai lá. Cai em janeiro, fevereiro, dezembro, porque é o inverno deles. Se a linha estiver caindo no meio do ano, é o nosso inverno. Então, pela queda da temperatura, você descobre se o local está no hemisfério sul ou norte. É o ponto de partida. Você já elimina aí duas alternativas no mínimo. Quando cai 4 gráficos que pergunta sobre a cidade de 1, 2, 3 e 4. Entendeu? Você já consegue eliminar aí várias alternativas só fazendo essa análise. Se a cidade já é do hemisfério sul ou norte. Como é que eu faço? Pela linha de temperatura. Se a linha está com temperatura baixa no meio do ano, é do hemisfério sul. Se a linha de temperatura baixa está no começo ou fim do ano, é do hemisfério norte. Hidrografia. Essa é uma das partes mais importantes, inclusive. Deixa eu ver aqui qual é o próximo que vem aqui, lembrando. São Francisco, peraí. Beleza. Para te finalizar aí mesmo. O resto só os usos São Francisco. Como eu falei para vocês, a gente vai ver a parte física hoje e a parte na próxima aula, a parte econômica. Ó, gente. Bacias do Nordeste, essa é que menos cai, as bacias do Nordeste. Por quê? Porque não tem na Bahia. Lá, a parte do Maranhão, do Piauí. Para a gente, cai muito Bacia do São Francisco e Bacia do Leste. Essas duas caem demais. E aqui, ó, para as nossas provas estaduais, esse rio é o principal, óbvio, Rio São Francisco, mas o Rio Paraguaçu cai muito, o Rio de Contas cai muito, o Rio Pardo cai muito, Rio de Pitionha também. Mas o Rio São Francisco, Paraguaçu e Contas, esses três são os principais. O Rio Paraguaçu hoje é importantíssimo, inclusive, né? Que abastece a cidade de Salvador, abastece a metrópole brasileira. Tem a barragem de Pedra do Cavalo, que andou caindo algumas vezes. Então é bom saber isso aí. E aqui eu tenho as hidrelétricas do São Francisco. Sobradinho, Taparica, Mochotó, Paulo Afonso, Xingó. Vamos falar dela também. Vamos por parte. Coloca então aí hidrografia do Nordeste. Hidrografia do Nordeste, o título.
Vou falar sobre a bacia do Nordeste, só o básico, certo? E cai pouco, mas é importante saber. Coloca assim, ó. O grande destaque dessa bacia é o rio Parnaíba. O grande destaque dessa bacia é o rio Parnaíba. O grande destaque dessa bacia é o rio Parnaíba. Vírgula. Que possui foz em delta, é um dos destaques, né, gente? Porque no Brasil a foz é em estuário, o Parnaíba é uma exceção. Que possui foz em delta, possui foz em delta, e divide o Maranhão do Piauí. E divide o Maranhão do Piauí. Bacia do Nordeste. Bacia do Nordeste. O grande destaque é o rio Parnaíba, que possui foz em delta, e separa o Maranhão do Piauí. Aí o destaque, primeiro, porque separa dois estados, é a divisão de dois estados. Segundo, porque a foz é em delta e no Brasil predomina a foz em estuário. Só dois rios caem em sua prova que não serão estuário. O rio Amazonas, que a foz é mista, tem delta e tem estuário, e o rio Parnaíba, porque a foz é em delta. Beleza? Olha lá, Bacia do São Francisco. Bacia do São Francisco. Vocês vão observar aí, ó, nós temos aqui vários rios de linha pontilhada, e o São Francisco ele é permanente, né? Bacia do São Francisco. Eu tenho como rio principal, né? Óbvio, São Francisco. Cai em prova várias denominações de São Francisco, que a gente vai ver. Eu tenho três, por exemplo, que caem muito: o Rio dos Currais, Rio da Unidade Nacional, porque une as duas regiões mais populosas do país, e Nilo Brasileiro. São três termos que é importante saber sobre São Francisco: Nilo Brasileiro, Rio da Unidade Nacional e Rio dos Currais. Nilo Brasileiro, porque tem várias semelhanças com o Rio Nilo, principalmente o sentido, né? Normalmente os rios correm do norte para o sul. São Francisco é diferente, é do sul para o norte, como o Nilo também é. Tanto o Nilo quanto o São Francisco tem projetos de transposição de suas águas. Tanto o Nilo quanto o São Francisco atravessa uma área desértica, aspas no desértico, porque o sertão não é um deserto, mas chove pouco e não seca. O São Francisco atravessa o sertão, o Nilo atravessa o Saara, certo? E ambos têm diversas hidrelétricas ao longo do seu curso. Em um passado aí recente que fala assim, né? O estudo é recente, 15 anos, 10 anos, quando se falava em Rio Nilo, a grande comparação era o Rio Amazonas, que ia ver qual rio era maior, qual rio tinha maior volume, essas coisas assim. Maior extensão, maior volume. Depois, os caras que trabalham com geologia e com geografia perceberam que era um equívoco comparar o Nilo com o Amazonas, que, na verdade, o parâmetro para o rio tinha que ser o São Francisco, que tem muito mais semelhanças do que o Amazonas. O Amazonas, a discussão só é a extensão. Quem tem mais água tem mais tamanho. O São Francisco não. Tem várias características que se assemelham, certo? Aí a gente vê semana que vem, finaliza aqui Bacias e entra em economia da zona da mata, agreste, sertão, meio norte,
entra na parte econômica e industrial. Beleza, gente? Alguma dúvida? Falem agora o cálice para sempre. Alguma dúvida? Tudo ok? Tudo certo? Partiu bom fim de semana para vocês. Repete a nossa no São Francisco. Eu vou explicar São Francisco semana que vem, claro. Mas eu falei que ele tem 3 denominações. Nilo Brasileiro, Rio dos Currais e Rio da Unidade Nacional. Mas a gente vai entrar semana que vem, eu especifico cada uma delas. Certo? Semana que vem a gente vai ver, ó, quem tiver ainda aí. A gente entra em... Olha o que falta. São Francisco, vou dar detalhes, né? Das usinas, as que caem. A gente vai entrar nas sub-regiões, Zona da Mata, Agreste, Sertão, Meio Norte, importantíssimo, certo? Aí eu tenho uma classificação que é econômica, eu explico para vocês isso. Os portos, vem caindo aqui, ó, Suape, por exemplo, Paratu, e a gente finaliza com questões. Eu quero fazer questões com vocês semana que vem. Responder algumas questões, certo? Beleza? Bom fim de semana para vocês, gente. Hoje é quinta, né? Tá bem demais. Valeu, galera.